Boa noite a Boa noite. todos. Com muita alegria, muita gratidão, que estamos aqui reunidos na Casa de Emmanuel mais uma vez para o nosso estudo semanal do Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai estudar o capítulo 42 e eu vou fazer a leitura. Então, como de costume, quem faz a leitura faz a prece de abertura. Então, convido a todos a fechar os olhos para a nossa prece de abertura. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores espirituais da nossa querida Casa de Emmanuel, que nos iluminam, nos intuem nesse estudo toda semana, que eles possam abrir nossas mentes, nossos pensamentos, para recebermos esse conteúdo do estudo da noite de hoje, nos iluminando e principalmente nos intuindo para pôr em prática com nossas famílias, com os nossos colegas de trabalho, enfim, com todos aqueles que estão, de alguma forma, sob nossa influência, com o nosso contato, para que possamos ser vasos puros da transmissão desse conhecimento divino através da nossa prática, através do nosso exemplo. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, compartilhar a tela aqui e vou tentar aumentar um pouquinho a letra. Aí você vai dizendo, Jorge, se melhorou. Ou melhor assim? Tá bom. Jorge? Não, porque a Jorge é que estava dizendo que estava muito pequenininho. Jorge? Tá bom, tá ótimo. Ficou tá bom, obrigada. Assim? Tá bom, vamos começar então. Ficou bom sim. Como eu falei, o nosso tema de hoje é o capítulo 42, Glória ao Bem. O título que Emmanuel vai nos dar, o trecho do Evangelho que nós vamos estudar hoje, está em Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Né? Então, esse tema de hoje, Emmanuel vai exaltar a questão de nós darmos valor a toda e qualquer atitude no bem. Né? Da gente saber enxergar, saber ter os olhos de ver e começar a perceber o bem que existe em todos nós, o bem que pode brotar de qualquer pessoa, porque a gente aprende na doutrina espírita que somos todos de uma mesma origem, somos todos filhos de Deus, temos em todos nós uma origem divina. Isso quer dizer que todos nós temos uma capacidade de praticar o bem e de desenvolver esse bem. Só que muitas vezes, né, com o passar das encarnações, com as diferenças culturais, com as diferenças de pensamento, conforme as religiões foram se formando, isso foi dividindo a humanidade e nós começamos a classificar uns aos outros muito mais pelas características físicas, pela cultura, pela forma de pensamento e até mesmo, em alguns casos, pela cor, do que pela nossa origem espiritual, do que por essa centelha divina que existe dentro de nós. E assim começamos a colocar véus sobre os nossos olhos e diminuir o alcance da nossa capacidade de enxergar esse bem que existe em todos nós. E isso, quanto mais egoísta a gente menor é essa nossa capacidade. E assim a gente começa, no máximo, a enxergar que aqueles que pensam como a gente são capazes de fazer o bem, ou que aqueles que seguem a nossa religião são os únicos capazes de estar corretos. E esse estudo de hoje vai mostrar que o objetivo dessa frase de Paulo era de universalizar esse amor, de universalizar essa capacidade de enxergar e de incentivar o bem a todos. Não é à toa que ele fala isso nessa frase aos Romanos, porque na carta aos Romanos, Roma era
né, mal comparando com os dias de hoje, Roma era os Estados Unidos de hoje, né? O coração do mundo, onde tudo acontece, onde todos os povos se encontravam. Era uma grande capital do mundo daquela época, né? E ele sabia que, difundindo essa ideia em Roma, teria uma capacidade, uma capilaridade maior para exatamente universalizar essa ideia de que todos eram capazes de praticar o bem, de que todos deveriam ser incentivados ao bem e de que não deveríamos dividir a sociedade em povos, em culturas, colocando uns acima dos outros, uns superiores, outros inferiores, né? E, em resumo, o que ele quis dizer com essa glória e honra e paz a todos que obram o bem é exatamente que todos que pratiquem o bem merecem a paz, merecem aquelas promessas do Evangelho, né, que Jesus faz no Evangelho, do reino dos céus, da paz, que essa herança e essa paz vale para todos que pratiquem o bem, e não necessariamente para aqueles que comunguem 100% com todos os seus ideais, né? Porque nós sabemos que a matéria nos impregna, né? Nós somos extremamente influenciados pelo nosso tempo, né? Hoje, por exemplo, quem está encarnado hoje é influenciado pelas características culturais do tempo de hoje. Naquela época eram influenciados pelas características daquela época. Então, se você se deixar se apegar muito a esse tempo material do hoje, você vai, por exemplo, a gente tem hoje o grande exemplo da esquerda e direita, por exemplo, né? A polarização do mundo em esquerda e direita. E aí se você se deixar se apegar por esses conhecimentos do hoje e dos rótulos que os seres humanos vão dando uns aos outros, e você querer encaixar as pessoas dentro desses rótulos, você começa a se fechar num egoísmo onde só quem está do seu lado pode ser glorificado, né? Pode ser aceito como alguém capaz de praticar o bem. Quem está do outro lado automaticamente herda todas as características ruins daquele rótulo que você criou e você não faz mais divisões, né? Nenhum ali é capaz e digno de praticar o bem, por exemplo, né? E isso vai te limitando. Na época de Roma, por exemplo, você tinha o imperador romano e tinha, por exemplo, os judeus, que também, né, quem não era judeu não poderia ser digno do reino dos céus, que era o povo escolhido. E Roma, por sua vez, querendo dominar também quem não fosse romano, quem não se subjugasse às leis de Roma e às religiões que o imperador de Roma definisse, também estariam fora do que é certo e errado. Então, vem Paulo exatamente para universalizar, para mostrar que esse conhecimento é para todos, que o bem pode vir de todos e todo o resto são preconceitos que nós vamos colocando esse véu sobre os nossos próprios olhos, que vai limitando a nossa capacidade de enxergar e de amar o próximo. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos ler. Só que isso é de uma beleza, uma grandeza, que não dá nem para comentar, de tão lindo que é, né? Tão bonito. Vamos ler o primeiro parágrafo, então, que Emmanuel fala sobre esse assunto. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio e da comunidade familiar que se integra, né? Então, como eu falei anteriormente, né, nós nos apegamos às nossas condições dessa encarnação, né? Então, nessa encarnação eu sou espírita, nessa encarnação eu sou contador e nessa encarnação eu nasci no Brasil. E aí a gente esquece que tivemos diversas outras encarnações e seremos herdeiros, né, nas futuras encarnações do planeta que vamos deixar.
e provavelmente vamos nascer em condições, em países, em situações talvez bem diferentes das atuais. Não podemos nos apegar a esses rótulos dessa vida, né? Temos que enxergar o próximo como alguém que, assim como nós, nessa encarnação se encontra numa situação diferente, mas já pode ter estado numa situação parecida em encarnação passada e vice-versa. Então, dar menos valor a essa posição, dar menos valor à religião, ao rótulo religioso que você prega, né? Ou a sua profissão, ou o seu cargo, né, dentro de uma sociedade, se você é líder, se você é presidente, se você é ditador, se você é senador, se você é qualquer tipo de cargo de chefia, tudo isso é transitório, né? Família, mesma coisa, né? Se você nasceu numa família assim, assado, uma família rica, uma família pobre, uma família importante, uma família de nome, tudo isso são rótulos meramente transitórios e que não significa nada. Nada disso vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior. O que realmente vai fazer de você melhor ou pior são suas atitudes, são o bem que você tira dessa situação. Porque todos esses rótulos que a gente tem nessa encarnação, eles têm um único objetivo, que é de nos fazer passar por experiências para a nossa evolução. Então, a sua profissão hoje, com certeza, ela tem um objetivo de te evoluir. A família em que você nasceu tem um objetivo de fazer você evoluir. A religião que você escolheu tem um objetivo de fazer você passar por experiências para evoluir. E é o mesmo com todos os demais seres humanos encarnados na Terra. Então, você não é melhor nem pior do que ninguém. E isso faz com que você possa abrir a sua mente para enxergar nesses outros o bem que você também acredita que existe em você, que você também enxerga, por exemplo, na sua religião. Se você acredita que com o outro acontece a mesma coisa, que o Deus é o mesmo para todos nós, então se aquele outro nasceu naquele outro país onde outra religião é mais difundida, então automaticamente ele tende a ter aquela religião, é porque ele tinha que passar por outras experiências diferentes da sua, mas que o fim vai ser o mesmo, vai ser o de evoluir. Então, que tal a gente tentar começar a enxergar o bem que existe dentro daquela religião diferente da nossa, antes de criticar, né? Procurar estudar, procurar ver os exemplos, os bons exemplos que existem, né, dos missionários daquela religião. E se você começar a estudar a fundo, a maioria das religiões, elas têm um ensinamento muito profundo de evolução, né, os exemplos que existem de missionários dentro de quase todas essas religiões, pelo menos aquelas mais conhecidas, são pessoas que fizeram coisas muito boas, deram exemplos de bondade, e é isso que essa mensagem quer dizer. Não é porque aquela religião não fala do Cristo que quer dizer que ela é ruim, que quer dizer que ela não ensina coisas boas, né? No Oriente, por exemplo, é muito comum o budismo, por exemplo, onde o Cristo não seria a figura mais importante. Mas quando você vai ver os ensinamentos de Buda e as coisas que você aprende dentro do budismo, são coisas maravilhosas de valorizar a natureza, de fazer o bem ao próximo, de você querer restabelecer um mundo melhor. A questão, dentro do hinduísmo, também a questão da roda das reencarnações. Você vê que tem muita semelhança com o espiritismo, no sentido de você quebrar aquele ciclo de dor que as reencarnações existem exatamente porque ficam querendo se vingar, e aí reencarna, e é preciso quebrar esse ciclo. Então, em tudo a gente consegue enxergar o bem se a gente for com esses olhos do bem, de querer ver o bem, né? De querer buscar o bem. E eu acho que o próprio Paulo é o grande exemplo disso, né? Porque ele era um perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, e Jesus viu nele o bem, né, inerente que existia dentro dele, que podia ser despertado, e se utilizou de Paulo como um grande instrumento da universalização do amor do Cristo. Então você vê, ele pegou uma pessoa que assassinava cristãos
mas que Jesus, que enxerga o bem que existe, a capacidade de fazer o bem que existe em cada um de nós, por pior que a gente hoje esteja, ele enxerga a nossa capacidade, ele despertou em Paulo essa capacidade, né? Virou a chave e transformou todo aquele ódio, toda aquela raiva, aquela má interpretação que ele tinha da lei divina em força contrária do amor, né? Em força de distribuição e universalização da palavra do Cristo. Alguém quer comentar? Quando você falou sobre as religiões, né? Eu lembrei um pouco do estudo da semana passada, né? Sobre a regra áurea. Quer dizer, todas aquelas regras, como você estava falando aí sobre as religiões, todas elas têm a mesma essência, né? É a prática do bem, né? Como um mandamento maior do Cristo. Eu lembrei muito do estudo do passado. Perfeito, né? Naquele estudo passado mostrava aquelas frases escritas de maneira diferente em cada povo, em cada cultura, mas com a mesma função, né? Selminha? Oi. Ah, que você liberou o áudio, achei que você ia falar. É porque, assim, você falou do budismo, né, também, e do hinduísmo, né? Você vê que há essas diferenças religiosas, digamos assim, né? Mas todas elas estão, como a Aninha falou, elas têm a mesma essência, né? E aqui, no nosso Brasil, né, tem uma diversidade muito grande de religiosidade também, né? Sempre tem essa coisa de achar que a dela é que é a certa, que aí cria mais animosidades, né? Sem desnecessário, né? Porque todas falam de amor, falam de Deus e mesmo assim ainda ficam essas brigas religiosas, né? Como temos também outros mundos aí, aquelas guerras santas, né? Não era para existir, né? Existe um único Deus, né? Infelizmente, né? Ainda existe quem interprete essa divisão que Paulo veio quebrar, né? Paulo veio exatamente quebrar essas divisões, mas infelizmente alguns ainda insistem, né? Mas nós espíritas temos uma obrigação ainda maior de não compactuarmos com isso, né? De não fazermos igual. Porque se a gente acredita na reencarnação, acredita num Deus único, automaticamente a gente tem que ter essa consciência dessa irmandade, né? De que existe entre toda a humanidade. Não é um povo, não é um lugar, não é um país, não é uma religião, é a humanidade inteira, inclusive de desencarnados, sobre todo o universo, não só o planeta Terra. Então, é uma grande ignorância você olhar para qualquer irmão de qualquer outra cultura e achar que ele é pior, diferente de você. A nossa casca, né? A nossa pele, o nosso corpo é só uma casca. Dentro nós somos iguais, espíritos da mesma origem divina. Exatamente. É que, infelizmente, algumas religiões ainda não descortinaram esse conhecimento e alguns líderes, né, mal intencionados acabam insistindo nessas divisões pela manutenção da sua característica física, né, dessa encarnação, para se manterem no poder, para manterem algum tipo de controle. Infelizmente, ainda o egoísmo ainda acaba fazendo com que alguns líderes religiosos permaneçam incentivando, em vez de fazer o que o Paulo fez, de incentivar a universalização, eles insistem em incentivar a divisão, né? Em construir muros em vez de construir pontes. Infelizmente. Infelizmente. Mais alguém? Então vamos para o próximo parágrafo. O egoísmo falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é das características mais inferiores da personalidade, né? Então, o que a gente acabou de falar, né? Dentro de um egoísmo,
dentro de uma vontade de se manter no poder, de se manter as coisas como estão, né, de não dividir as glórias, né, de ter as glórias só para si. Muitos insistem nessa visão de onde o bem só pode sair daquele que é igual a você, né, criando assim muros, criando barreiras, dividindo povos, para que, por exemplo, para que a sua religião se torne a mais importante e ele se torne ali o líder religioso mais importante do mundo. Alguns insistem nessa visão de que só aquela religião é a certa, de que só ela vai trazer a salvação e que automaticamente quem está fora dela está errado e não pode vir bem, né? Isso do aspecto religioso, mas a gente pode colocar isso em qualquer outro aspecto, né? Aspecto familiar, por exemplo, que ele fala lá no início do parágrafo. Só vou deixar meus filhos casarem com pessoas que também sejam de outra família, que tenham o mesmo grau de importância da minha, para que se perpetue aquele sobrenome, que tenha o poder, que tenha a influência, etc., fazendo ali uma segregação. E a questão dos países, né, que é também super comum, não é à toa que existem países, porque se a gente pensasse realmente a humanidade como um só, nem mesmo existiriam países, tudo seria uma coisa só, né? Um dia a gente chega lá, mas com certeza só o fato de existirem países e fronteiras já é uma separação que a própria humanidade foi criando ali, criando barreiras, criando diferenciação, e sabemos que alguns países exageram bastante nessas fronteiras, não permitindo realmente a entrada de imigrantes ou criando extremos obstáculos, né? Fazendo aquela separação mesmo, onde primeiro para o meu povo, depois para o resto que se dane, farinha pouca, meu pirão primeiro, e infelizmente essa mentalidade ainda é muito comum, principalmente quando a gente está falando de países diferentes, né? Dificilmente um país vai dar toda a prioridade ali para os seus, para depois, quem sabe, pensar em estar colaborando com algum outro país. Alguém quer comentar? Até pela questão da diversidade religiosa também, cultural, né? Então, é mais difícil eles quererem aceitar, às vezes, pessoas que têm culturas e mentalidades diferentes, né? Isso aí é que se cria o separatismo. Os nossos olhos, infelizmente, eles enxergam muito só a matéria, né? Então, tudo que é diferente da gente, a gente já... O nosso cérebro mesmo, pelas diversas encarnações insistindo nessa forma de agir, o nosso cérebro meio que já tem um mecanismo de defesa de se é diferente, a gente repulsa, né? Num primeiro, já de cara. Então, na verdade, a gente tem que lutar contra esse instinto, né? A gente tem que combater esse instinto de repulsa contra o que é diferente num primeiro momento e passar antes de tomar decisões, antes de ter os conceitos, né? Não entrar no preconceito, a gente realmente dar tempo ao tempo, observar, dar tempo para aquela pessoa, por exemplo, mostrar as qualidades dela, né? E não se deixar levar tanto pelos primeiros impactos. Glorinha, você não está ouvindo a gente, Glorinha? Tem que ligar o vermelhinho. Tem que ligar o microfone vermelhinho, Glorinha. Ela não está ouvindo? Ela não está ouvindo. Bem, vamos compartilhar a tela aqui. Depois eu tento dar uma ligadinha para ela, mas agora... Você viu? Ela não está carregando o áudio. Ela não escuta. Bem, o bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes costumazes de ações estéreis e sanguinolentas, né? Então,
o que a gente acabou de falar, né? Deus nos criou todos iguais, a nossa origem divina é a mesma, e Ele derrama sobre todos os povos, sobre todas as pessoas, as mesmas bênçãos, a mesma luz, né? Sobre todo o planeta. Porém, muitos se colocam como um copo virado para baixo, que toda aquela luz, todo aquele amor transborda para os lados e nada penetra, né? Porque nós nos colocamos numa posição de não receber. Porém, quando a gente começa a se colocar como um copo virado para cima, a gente pode começar a receber. E aí, por isso que a gente tem essa sensação de que uns povos ganham muito, né? E outros ganham pouco, ou tem muita diferença entre os países, entre os povos, mas essa diferença não foi Deus que criou. Deus irradia igual a todos, porém, os povos em si é que se diferenciam nessa posição de receber de Deus. E aí você começa a ter as diferenças, né? Uns são mais egoístas, outros são menos, outros se colocam mais na posição de servir, outros só desejam ser servidos, e aí você começa a gerar as diferenciações, né? Deus não diferencia, ele irradia igualmente a todos, porém nós é que nos diferenciamos na posição. E depois ele complementa com a questão de que ele vai usar dos próprios homens de bem para acabar com essa diferença, para acabar, como ele fez com Paulo, por exemplo. Paulo foi um dos grandes instrumentos de tentar, né, acabar com essas diferenças através da mensagem do Cristo. Ele tentou ali, conseguiu universalizar, só não conseguiu que todos nós pratiquemos ainda, mas a mensagem já foi universalizada. E assim como Paulo, nós devemos nos esforçar para sermos esse homem de bem, que vai também ser mais um instrumento nesse combate a esse separatismo. E assim, a gente precisa, além de ser um copo virado para cima, a gente precisa ser um copo virado para cima limpo. Porque se a gente for um copo sujo, a gente também recebe essa energia divina, mas aí quando ela entra no nosso copo, ela fica tão suja, tão turva, que aqueles que deveriam enxergar através do nosso copo essa mensagem não conseguem enxergar nada, porque fica tudo escuro, fica uma água suja, parecida com a da Sedai que a gente está bebendo. E aí acaba que também não funciona, né? A gente precisa, além de estar numa posição boa, estar também com o nosso instrumento ali o mais limpo possível para não deturpar essa mensagem, né? Para não deturpar esse conhecimento. Alguém quer falar? Glorinha agora está ouvindo, não está? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Que bom. Estava russo aqui para conectar, que estava muito russo. Nossa. Que bom que você conseguiu. Consegui. Eu não desisto fácil. É, isso aí, não pode desistir. Né? Alguém quer comentar? Então vamos pro próximo. Eu só queria falar um negócio rapidinho. Pode falar, João. Uma comparação. Deus é o criador do universo, certo? Certo. Então, Deus para todo mundo, é um só, é Deus. Se você pegar um país no planeta Terra, uma nação, e exemplificar como se fosse um planeta, são diversos povos em um só lugar, como se a Terra fosse uma miniatura do universo. Então, a gente ainda não entendeu que Deus é um só. Por isso que a gente está aqui nessa aprovação, nesse estudo, para poder entender, para poder evoluir, porque os outros mais evoluídos, mesmo assim, o planeta X, o planeta Y, todo mundo sabe que Deus é um só, apesar de cada um ter sua crença, seu segmento. E aqui não acontece isso. Aqui não acontece. Aqui a gente ainda está brigando. O judeu briga com o outro lá, Irã, Iraque, essas Israel. coisas. Tudo é briga religiosa. Eles não se entendem. Não sabem que todo mundo é uma família só. Exatamente.
Deus vai criando os microcosmos para a gente treinar, né? Exatamente como você falou. Na verdade, a nossa família, o nosso vizinho, né? A gente pode pegar a nossa rua e fingir que cada casa da nossa rua é um planeta. E seria mais ou menos a mesma coisa. Aí, conforme a gente vai evoluindo, isso vai crescendo, né? Aí, como você falou, quando você pega um espírito crístico, ele já não existe mais essa diferença, né? Ele está ali no Sol, no centro do universo, no centro do universo não, no centro da nossa galáxia, e todos os planetas, com certeza, para espíritos crísticos, não existe diferença, não tem essa de quem está num planeta é melhor que o outro, né? Porque um espírito como Cristo já consegue enxergar em toda criatura divina, em qualquer grau de evolução, aquele bem latente, né, da origem espiritual da criação em todas as criaturas, né? Ele já tem esse olho que enxerga não o rótulo carnal do invólucro da encarnação, e sim a origem, né? Nós não, nós, como você falou, João, aqui no nosso microcosmo, sem nem sair do planeta, mesmo todos nós sendo seres humanos da mesma raça, tudo igualzinho, ainda assim a gente enxerga a diferença. A gente se enxerga um diferente do outro. Imagina se nos colocarmos em outros planetas, né? Se a gente, por um acaso, tivesse acesso a criaturas de outros planetas, né? Aí que nós iríamos fazer uma guerra mesmo, iríamos querer destruir aquele outro planeta, porque se nem entre nós, da mesma espécie, a gente se enxerga, ainda tem a capacidade de se enxergar como sendo únicos, né? Como sendo todos iguais, infelizmente, né? Mas talvez até esteja aí a explicação de por que Deus criou o universo assim tão grande, para que um planeta nem consiga chegar no outro, não ter esse acesso a outras vidas, né? Para provavelmente evitar hecatombes e destruições planetárias, né? Basta a responsabilidade da gente destruir o nosso próprio planeta, que já não é nada boa. Então, imagina se a gente ainda for assumir dívida de destruir o planeta dos outros, né? Então, Deus é sábio, né? Deus provavelmente só vai nos dar essa capacidade quando a gente não mais for capaz de cometer esse tipo de atrocidade. Nesse sentido, outro dia eu escutei uma palestra do Divaldo Franco dizendo que a pandemia veio impedir a Terceira Guerra Mundial, que ia ser uma guerra nuclear, e ia destruir o planeta. Né? Então, a pandemia, porque com a pandemia ninguém pode fazer guerra, né? Como é que vai fazer ajuntamento de soldados, de pessoas? Como? Né? Ele falou isso, veio impedir. A gente aprende, é um raciocínio perfeitamente lógico, do jeito que as coisas estavam andando, né? A gente aprende que todo o mal, entre aspas, que assola a humanidade, geralmente tem essa função do bem, né? Porque, de uma forma ou de outra, a gente está vendo isso acontecer no planeta, né? A gente sabe que, ao mesmo tempo que o egoísmo ainda está grande, mas a gente também já enxerga uma compaixão, a gente enxerga muitos países se esforçando, né, para distribuir a vacina, brigando para quebrar patente, né, para poder você ter ali uma distribuição para os países mais pobres. Infelizmente, ainda tem muitos que lutam pela manutenção do egoísmo, mas a gente também começa a enxergar que tem muitos lutando por um bem maior, né, e essas tragédias acabam aflorando em nós, porque a gente enxerga o quão pequenos nós somos, né? O quanto um vírusinho que ninguém enxerga, que é microscópico, mata todo mundo, e você se achando ali, né, um líder, um presidente de um grande país que manda no mundo, e, no entanto, não, né? Um vírusinho pode matar todo mundo. Bem, a sala vai cair, né? Daqui a alguns segundos, que depois de 1 minuto para de contar. Então, eu vou fechar a sala e abrir de novo para o nosso segundo tempo. Aproveito para me despedir da Dorô, que não vai poder voltar para o segundo tempo. Beijinho, Dorô. Até semana que vem. Segunda-feira estarei aqui e assisto o resto da reunião, que ele sempre me manda. Né? Obrigada, Vitor. Um abraço para todos.